o racismo estrutural com relação a Chaves. Por que ninguém vaiou o Marcinho quando o Marcinho esteve aqui? Mas por que Chaves é preto, é equatoriano, é novo e não é daqui, ninguém tem que vaiar? Um dos 20 melhores laterais promissores do mundo, aqui é uma... Me perdoe, viu, LC, o termo e o palavrão. Aqui é uma desgraça que não serve. Porque vagabundo quer vaiar a gente preta. O branquelo ninguém vaia. O assassino, ninguém vaiou. Que teve o pior rendimento de estreia lateral da Série B. E aplauso, né? Tinha uns entendidos, né, de futebol. Eu aplaudia porque dizia que não podia vaiar. Aí depois 90% vaiava porque entendia que era contra-nação. Cara, duas coisas. Ó, por todo o ranço que eu tenho a Cicinho, eu acho o Cicinho um lateral abaixo do esperado. Pior até do que o próprio Marcinho. Mas eu jamais vaiaria Cicinho e jamais fritaria Borel, como foi fritado aqui na Arena Fonte Nova. E como o Chaves está sendo fritado. E vocês estão emprenhando pelos ouvidos, e me perdoe, tá? Os entendidos de plantão, vocês estão emprenhados pelos ouvidos em pegar um menino que nem Chaves e queimar como vocês estão queimando. É racismo estrutural. Tá aí, tá na cara. Ninguém abre a boca para falar porque tem medo. Luiz Henrique, é racismo estrutural, sim. E outra coisa, não dá. Eu entendo que 2 derrotas na Série A é extremamente, como é o nome? Preocupante, sim. Mas assim, os nossos 2 jogos eram jogos onde a gente tinha plena condição de ter um resultado melhor. Só que um jogo em erro individual, e isso aí é crasso, o técnico não entra em nada, e um outro jogo onde o adversário aproveitou melhor as chances. Um erro nosso. E amanhã, eu digo aqui, repito, se com 10 minutos de jogo, 15 minutos o Vasco não estiver ganhando, e o Bahia conseguir encaixar uma bola, 1-0 é goleada. Mas se a gente tomar 2, 3 gols com 15 minutos, a vaca vai deitar. Desliguem as transmissões, não façam seus pós-jogos xingando fora a Paiva e o caralho. Porque amanhã o nível do jogo do Vasco é 20 minutos intensos. 20 minutos, quem joga FIFA vai entender. WL mod, é pressão total, é tomar a bola, é chutar no gol, é empurrar para o time do Bahia pro campo dele, é bunda no... É o Vasco e o Vasco joga assim. Depois... o depois. Né? São Januário super lotado. E outra, a torcida jogando junto. É a torcida que ganha jogo. Só quem canta é Abamor. O resto só vai e critica. Amanhã, em São Janu, vocês vão ver 22 mil pessoas enchendo a porra do saco, cantando Vasco, 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 Vasco. Porque é assim que a gente tem que jogar em casa. E a gente não joga. E eu não tô falando da organizada, eu tô falando dos lados. Do meu leste você e do meu oeste. Você puxou um ponto agora que é Bamão no jogo de quinta. Puxou algumas músicas antigas que até tinha saudade de ouvir, né? E aí vinha uma zoadinha ali do próprio integrantes, a torcida não ia junto. E aí eu vou fazer uma crítica porque, assim, principalmente falar assim, Bamão não queria música nova. Aí cantou as músicas antigas que são boas, que cantam o clube, né? Pra gente criticar, não canta o clube e tal. Os caras estavam cantando e a torcida não foi, não, junto. Né? A torcida não foi junto. MG então, assim, eu fazia o LC eu fazia vlog. Sabe qual era o... Pode pegar os vídeos de torcida. Tem 30 segundos, no máximo. Não canta. É pouco. Não canta, pô. Não canta. Infelizmente. E não canta uníssono. Que a Abamor não para de cantar. O pau torando e a Abamor... Abamor não para. Mas... A torcida não vai. Não vai. Mas pra vaiar Chaves abre a boca, né? É impressionante. Então, Carlos, como é que tá esse Vasco para esse jogo? Né? Quem tá apto para jogar? Quem pode enfrentar o Bahia? Desfalques, pontos fortes, pontos fracos. E eu acho assim, vou até corroborar com a fala de João, é que São Januário ele faz o Vasco jogar. Claro que isso vai depender muito da performance dos atletas, né? Você vai devolver isso, desse apoio. Mas o São Januário, pela capacidade, por estar muito próximo do campo, né, faz esse ambiente de caldeirão. Né? E a torcida não só cantar o Vasco, mas eu digo para vocês, é brincadeira nenhuma.
Eu decorei todas as músicas do Vasco, todas. A vez que tem jogo do Vasco, eu sei, eu vou cantar essa, eu vou cantar essa, eu vou cantar essa. Então, e faz um ambiente, aquela coisa quente, assim. O que eu quero ver é o Fonte Nova um dia assim, né? Ver a Fonte Nova assim, em cima, assim, pá, o tempo todo. E não vê. É só 10 minutos, se o Baiano estiver bem, cai. Aí volta de novo. Aí cara tá no escanteio, cai de novo. O time do Bahia é bem assim, né? É tipo assim, é onda, né? É de onda, assim. Mas então, Carlinhos, como é que vai esse Vasco para amanhã contra o Bahia? LC, acho que o João, acho que ele expressou muito bem, né? Porque, assim, vai ser a estreia do Vasco não em casa, mas em São Januário, porque o jogo contra o Palmeiras foi no Maracanã, Foi no inclusive. Maraca, isso. Isso, a torcida foi criticada, inclusive, no Maracanã. Vocês que acham que a torcida do Vasco é aquela coisa maravilhosa, mas não. O pessoal reclamou por conta exatamente da leste-oeste ali, não acompanharem tanto, né, as músicas, porque acaba indo um torcedor, isso não é criticando, pelo amor de Deus, tá? Não estou querendo ensinar ninguém a torcer, mas assim, a galera que não está acostumada a ir em estádio, então isso acaba interferindo. Então, assim, parece que São Januário foi feito para o Vasco mesmo. Só que aquilo é um estádio muito pequeno, né, para o tamanho da sua torcida, e já tem uma necessidade de reforma já há anos. Por isso que o Vasco entrou nessa briga pelo Maracanã também, inclusive. Mas, assim, como você falou, cara, São Januário é uma mística à parte. Foi o estádio, né? Isso eu tenho certeza. O estádio e a sua torcida foram os craques do Vasco na última Série B. Se não fosse pela torcida, o Vasco não tinha subido. E como o João falou, cara, o Vasco vai tentar marcar os gols, né? Os seus gols ali no início do jogo, né? Que foi como aconteceu ali contra o Atlético, os 2 gols, e depois também com o Palmeiras, né? Nos 10 primeiros minutos ali, vai tentar impor um estilo de jogo muito intenso para cima do seu adversário. Só que em determinados momentos parece que o Vasco ele baixa as suas linhas de marcação muito cedo, e exatamente por conta do seu estilo de jogo, né? Muito ofensivo. Então, contra o Palmeiras, o Vasco ele recuou um pouco antes, e a gente está falando do atual campeão brasileiro, né, cara? Que assim, ele é muito eficiente, é um camaleão, ele consegue explorar muito bem as deficiências dos seus adversários. Então, assim, como eu te falei, a torcida do Vasco e a mídia entendem que hoje, dos outros 2 últimos adversários, é um confronto mais fácil. Mas, claro, tem que fazer isso, tem que promover isso dentro de campo. Eu não acho que é um jogo fácil, pelo contrário, o amigo aqui, né, do lado, o MG, falou com relação do time ser muito jovem e tal. O Vasco tem a média de idade mais jovem do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que isso depende de jogador para jogador, cara. Tem jogador que vai explodir cedo, tem jogador que vai explodir depois. Você pode ver, né? O Salah, eu acho que é um exemplo bem claro ali no futebol europeu. Ele passou pelo Chelsea, bateu na trave, teve que ir para a Itália para conseguir estourar e depois voltar para o Liverpool e ser o jogador que ele é. Então, são vários aspectos ali, sabe? Eu acho que é foda você falar, desculpa o palavreado, você falar, mas tem que ter paciência. Mas é isso, gente. SAF é um trabalho de médio a longo prazo. A torcida do Vasco também, em um certo momento ali, quando foi eliminado e estava jogando os amistosos, quando perdeu para o Atlético, a torcida por onde já falou assim, não serve mais de nada, perdeu para o Atlético, tomou o baile do Sassá, agora, né, teve 2 bons resultados contra 2 ótimos adversários aí, e a torcida, pronto, já mudou completamente. A torcida é passional. A gente tem que saber, principalmente os jornalistas que têm o seu canal no YouTube. Não estou querendo, pelo contrário, tem muita gente aqui competente que não é jornalista e faz um trabalho excelente, né? Como o João aqui em cima. Então, assim, a gente tem que tentar ver por esse lado, sabe? O viés mais racional e não passional. A gente tem que tentar medir um pouco nesse sentido, sabe? Então, assim, o Vasco e o Bahia estão, como eu falei, em momentos muito semelhantes, né, para não dizer igual, porque as SAFs não são iguais, mas nesse momento o time do Vasco ele parece responder um pouco melhor, mas isso não significa que o time do Bahia ou a SAF do Bahia é inferior.
pode ser, como eu falei, ali na frente que o Vasco tem aquele momento de oscilação que eu acho que vai acontecer e o Bahia passa à frente, né? Tem um desempenho melhor, até porque o Vasco tem um 11 muito bom, né? Um 11 excelente, que pode sim vir a dar um resultado positivo. Só que o problema é que o Vasco não tem banco. O problema é quando você faz a substituição. E faltou isso ao Vasco no jogo contra o Palmeiras. Então, o que eu posso te dizer é isso. O estilo de jogo muito intenso é o ponto forte do Vasco, é o padrão, né? É você ter, assim, em pouco tempo, uma sincronização de movimentos, a identidade mesmo, que eu posso te dizer, sabe? E assim, além disso, a competitividade em jogos grandes, contra adversários teoricamente superiores a ele no papel. O problema do Vasco, os pontos fracos são, como eu falei, a questão de não ter um banco muito qualificado, isso pode ser que mude na janela de meio de temporada, vem algumas peças que possam auxiliar, e a bola aérea, cara. O Vasco tomou os 3 gols, foi de bola aérea. O Maurício Lemos, o gol dele de sobra foi depois de uma cobrança de escanteio, e os gols contra o Palmeiras foram de cruzamentos na área, né? Não de escanteios, mas de cruzamento ali com a bola rolando mesmo. Então é isso que eu posso definir para você, sim, LC.